Tudo começa em 1959, em mais uma das palestras do renomado físico Richard Feynman, dessa vez na Caltech, e ali ele diria algo que poderia mudar a visão de todos os cientistas adiante. E ele diz o seguinte: há muito espaço lá embaixo. E essa frase icônica e clássica do Richard Feynman quer dizer nada mais, nada menos que o espaço é uma questão relativa à escala diretamente. Ou seja, se diminuirmos a escala de certo item, podem caber mais deles no mesmo espaço que um só ocupava anteriormente. E durante sua palestra, ele dá um exemplo. Por que não? Podemos escrever todos os 24 volumes inteiros da Enciclopédia Britânica na cabeça de um alfinete? E isso mudava a forma de pensar na época, mas a paternidade em si da tecnologia viria a seguinte, com o primeiro doutor da área, o engenheiro norte-americano Eric Drexler, autor do livro Engenhos da Criação, o advento da era da nanotecnologia. Esse livro foi extremamente importante na disseminação dessa nova tecnologia para o público em geral. Naquela década, também aconteceram fatos históricos, como a descoberta de moléculas fundamentais com 60 átomos de carbono, chamados de fullerenos, e também a invenção dos microscópios de varredura de prova, com o qual a manipulação átomo a átomo passou a ser, de fato, possível e abriu mais ainda as portas para essa nanotecnologia à escala dos pequenos. E desde então a nanotecnologia vem se melhorando, se tornando cada vez mais indispensável nas nossas vidas atuais e estando muito próximas do nosso cotidiano, como, por exemplo, nos nossos celulares, que são mais de 1000 vezes menores do que os primeiros computadores e mais de 1000 vezes mais potente do que os primeiros computadores. Isso tudo graças à diminuição da escala dos transistores, principalmente. Hoje, 1 milímetro quadrado comporta mais de 100 mil transistores, enquanto na década de 80, 1 milímetro quadrado comportava cerca de 100 transistores. Olá, tudo bem, pessoal? É o Paulo aqui, em minha primeira vez, mas também em minha última, pois, por um infortúnio, este é o último episódio da nossa incrível série que foi até aqui, onde vimos de tudo sobre todos os materiais. E então, neste último episódio, vamos falar sobre, deixe-me ver, a melhor, a mais curta, a com a menor espessura, a nanotecnologia. E você sabe, vamos falar sobre as vantagens, desvantagens e tudo sobre isso. Então, vamos lá. A nanotecnologia é uma ciência que se dedica ao estudo de manipulação da matéria a uma escala muito pequena, na casa dos 1 a 100 nanômetros. E para você entender melhor da escala do quão pequeno é um nanômetro, vamos comparar isso com o dia a dia para tentar ter uma noção. Se fôssemos medir a espessura da ponta de uma caneta, algo muito pequeno, certo? Ela teria cerca de 1 milhão de nanômetros de largura, então nada perto. A espessura da folha de um papel teria cerca de 75 mil nanômetros. E o fio do cabelo tem cerca de 50 mil nanômetros, ou seja, muito pequeno. Se uma bola fosse do tamanho de 1 nanômetro, o coronavírus seria do tamanho de um homem adulto. Um donut seria do tamanho de 2,5 vezes o estado de Pernambuco. E uma galinha seria do tamanho da Terra. Fato que se cada pessoa da Terra fosse do tamanho de um simples nanômetro, todas elas caberiam dentro de um único carro, um carro de Hot Wheels. Nanotecnologia é o entendimento e controle da matéria em nanoescala, em escala atômica e molecular, como vimos anteriormente. Ela atua no desenvolvimento de materiais e componentes para diversas áreas de pesquisa, como medicina, eletrônica, ciência da computação, ciências e a engenharia dos materiais, é claro. Um dos princípios básicos da nanotecnologia é a construção de estruturas e novos materiais a partir dos átomos. O objetivo é elaborar estruturas estáveis e melhores do que se estivessem na sua forma normal, porque os elementos se comportam de forma diferente em nanoescala, graças aos efeitos da mecânica quântica. Por meio da nanotecnologia, cientistas conseguem desenvolver materiais e componentes melhores. Gases, líquidos e sólidos trabalhados em nanoescala podem se tornar mais fortes ou ganharem novas propriedades, como condução de calor, eletricidade, ficarem mais reativos, mudarem de cor ou outros fenômenos.
Por sua capacidade de criar materiais mais fortes, finos e duráveis, a nanotecnologia é bastante usada em diversos setores da indústria e da tecnologia, em estudos de física, química, biologia e medicina. A nanotecnologia é usada na modernização de setores da indústria e da tecnologia, como a tecnologia da informação, energia, meio ambiente, segurança, tecnologia de alimentos e transporte. Ela também trabalha no desenvolvimento de soluções que diminuam o impacto no meio ambiente e no tratamento de doenças também. Um dos exemplos do uso da nanotecnologia são finas películas, desenvolvidas para óculos, computadores, câmeras, janelas e outras superfícies, para fazer com que esses objetos ganhem propriedades como impermeabilidade, antirreflexo, autolimpeza, resistência a raios ultravioletas e outros. Nanopartículas também podem ser usadas para catalisar reações químicas de maneira mais eficiente e verde para o meio ambiente, assim reduzindo a quantidade de catalisadores usados para produzir reações químicas necessárias na indústria. Isso economiza muito dinheiro e ainda por cima reduz a quantidade de poluentes lançados na atmosfera. Isso já é usado na indústria petrolífera, por exemplo, no refinamento do petróleo, e na indústria automotiva, nos catalisadores automotivos, a parte de pintura principalmente. Outra tecnologia criada com o auxílio dos estudos em nanoescala foi a dos displays OLED, presentes em várias televisões super finas e em smartphones também. Esse tipo de tela oferece imagens com brilho e contrastes excelentes, além do mais possui uma ótima economia de energia. Os displays flexíveis de e-readers, como o Kindle por exemplo, também são resultado de pesquisas da nanotecnologia. Mas, como nem tudo é um mar de flores, também tem um lado negativo da nanotecnologia, os seus perigos. Como já dito anteriormente, os elementos se comportam de maneira diferente em nanoescala. Se por um lado isso pode gerar avanços incríveis, por outro lado, cientistas temem que isso possa gerar catástrofes ambientais, biológicas e econômicas. Isso porque alguns elementos pouco reativos em escala normal podem se tornar extremamente perigosos em nanoescala. Outra preocupação é quanto à interação de nanopartículas com sistemas vivos. Vários elementos que sabemos terem pouca capacidade de interagir com organismos vivos podem ter sua capacidade aumentada, pois podem penetrar na pele facilmente ou entrar na corrente sanguínea através dos pulmões. Uma vez dentro do corpo, podem causar alterações químicas imprevisíveis. O amianto, por exemplo, foi desenvolvido para ser inofensivo quimicamente, inerte, claro. Mais tarde, no entanto, descobriu-se que, quando rompido, ele produz pequenas fibras no ar, que podem ser inaladas, podendo causar o câncer, quando se alojam nos pulmões. Esse efeito nocivo ocorre devido ao aumento do seu tamanho e à forma como ele interage com as células pulmonares. Podemos ver então que a nanotecnologia é extremamente essencial para o mundo em que vivemos. E ela tem uma vantagem única. Reciclagem ao nível molecular aproveita cerca de 100% dos átomos e isso é incrível e vem sendo usado com bastante eficiência para limpar os oceanos. Nossa missão como engenheiros de materiais é entender cada funcionamento e interação dessas partículas em nanoescala e com isso criar novas propriedades que possam ser benéficas para um certo tipo de material. Chegamos aqui então ao fim desta incrível jornada dos materiais. Fico muito grato por todo o aprendizado e experiência adquirido aqui. E muitíssimo obrigado. Muito obrigado a todos. Salve família, obrigado por ter acompanhado nós durante todo esse tempo. E o nosso tchau não é ao Deus. E até mais.